Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre cuidados com os idosos e também as perdas funcionais do seu organismo. Bom, quando falamos em cuidados com o idoso, devemos incluir nessa questão de cuidar do idoso todas aquelas atividades que tendem a conservar a saúde desse idoso, né? Então, cuidado com todas as suas necessidades, partes corpóreas, onde envolve aí toda a técnica já compreendida, né, nas aulas anteriores práticas que vocês já tiveram, onde devemos respeitar a fragilidade desses tecidos, mediante as perdas de elasticidade, perda de resistências, as fragilidades que esses tecidos podem apresentar, como por exemplo a pele. A pele do idoso é uma pele que se apresenta com muito pouca hidratação. Então, nesse caso, devemos o quê? Nos dedicar à hidratação dessa pele, prevenindo assim lesões e rachaduras, né? Então, o idoso, nós sabemos que podemos nos deparar com um idoso com pouca debilidade, outros com muito mais debilidade. Então, devemos respeitar. Sabemos que um dos cuidados, conforme aí essa necessidade do idoso, vai ser uma necessidade onde praticaremos esse cuidado com o corpo do idoso, higiene, etc., em cama, por ser um idoso acamado, né? Vamos nos deparar com idosos que têm uma autonomia parcial, então é importante que nós, como cuidador e acompanhante, e orientar para que esse idoso continue mantendo a sua autonomia, né? Então nós devemos nos atentar ao cuidado com a boca desse cliente. Sabemos que é um paciente que pode se apresentar desdentado. Isso não significa que devemos ignorar a higiene oral, mesmo se esse paciente não se alimentar pela via oral, utilizando aí alguma outra via, né? Alguma sonda, algo do tipo. A higiene dessa região deve ser mantida e com todas as técnicas já vista. Cuidado com os olhos, cuidado com os pés, higiene do cabelo, higiene genitoanal, região genital, se atentando sempre às técnicas de higiene do sexo masculino e do sexo feminino. Na apostila, para aqueles que necessitam aí se relembrar, recordar das técnicas e passo a passo, na apostila temos o passo a passo das técnicas de higiene dessas regiões. Alterações estruturais nos idosos. Então, como visto, nós devemos respeitar essas alterações, né? Então, nós, de certa forma, devemos adaptar a técnicas já conhecidas mediante as alterações que podemos nos deparar nesse perfil de paciente, e devemos entender que essas alterações é um processo normal do envelhecimento, né? E não é apenas uma alteração que pode acontecer. Nós temos diversas alterações que podem se apresentar simultaneamente, né, em todo o sistema e organismo desse paciente, né? Nós devemos nos atentar que não existe um dia, um período, uma idade exata para que essas alterações possam se apresentar com mais evidências. Por isso que é importante nós nos atentarmos às alterações que são normais para a idade e as alterações patológicas, né? Para a gente estar intervindo de forma correta. Todos nós sabemos que vai existir alterações em células e tecidos, né? Tudo
de alteração que vai acontecer, tanto em células e tecido, tanto as próximas que iremos falar, é sempre um quê? Um decaimento, um rebaixamento, né? Então, por exemplo, células ativas, células funcionantes, vamos ter um menor número. A diminuição do ritmo de multiplicação das células, né? Nós sabemos que o nosso tecido ele se regenera, vamos dizer assim, né? Ele se recicla. Células mortas são substituídas por células novas. Então essa replicação vai ser diminuída, né? Perda de atividade, de elasticidade dos tecidos também vai estar diminuído. A composição do corpo e o seu peso corporal, né? A relação entre tecido gordo e tecido magro, né? Musculatura, ela vai ter uma desvantagem, né? O tecido magro. Modificações no peso corporal e no peso dos órgãos. Então, todos esses alinhamentos que estamos aqui observando são as alterações e diminuições e perdas que o idoso vai apresentar, né? Então, dos seus tecidos musculares, ossos, articulação, né? Devido aí perda de cálcio, a gente sabe que esses ossos vão se apresentar mais frágeis, né? A articulação, a mobilidade da articulação também vai diminuir, né? E isso vai ser sempre gradativo, né? Conforme o avançar da idade, tá? Problemas no equilíbrio, problemas locomotor, gerando tudo isso, quedas, maior incidência para fraturas, ok? Pele e tecido subcutâneo, né? Então, existe aí a perdas do tecido, né? Então, vai ter uma diminuição na camada desses tecidos, né? Perda da elasticidade da pele, prega cutânea, o aparecimento de rusgas, né? Por conta dessas perdas. As proeminências ósseas, elas ficam muito mais evidentes por conta da perda desse tecido, né? Como nós falamos lá bem no início, a perda de tecido magro, né? Começa a ter aquela característica de idoso, né? Que é o decaimento de faces, onde as pálpebras, o queixinho, a orelha, o lobo da orelha, né? Vai apresentando aquelas quedas. Tegumentos, que são pelos, né? Unhas, também vão se modificando, né? Vai perdendo aí a coloração, a melanina aí dos tons do cabelo. Tem a própria queda do cabelo também, certo? E também as alterações dos órgãos do sentido, né? A visão, que pode sofrer aí algumas alterações, surgimento de cataratas, diminuição do tamanho da pupila, né? Tudo isso refletindo aí no decaimento de uma acuidade visual. A audição, né? Muitas das vezes por conta da perda, né, de audição, excesso e de acúmulo de cerume, que ocasiona aí forma tampões, gera aí uma perda, né, da acuidade auditiva. E assim, muitas das vezes, o idoso tende a aumentar o seu volume de voz, né? Então, ele costuma falar com a outra pessoa sempre olhando frente a frente, né? Tentando acompanhar, fazer leitura labial. Esses são os indicativos de perdas de acuidade auditiva. Olfato e paladar também são prejudicados, né? Tem uma incapacidade de perceber odores, né? E aí também leva à diminuição do apetite,
tem uma menor produção de saliva, né? As gengivas se encontram mais finas, dificultando também a adaptação para a prótese dentária, né? E os dentes eles vão se perdendo gradativamente. Então isso acaba prejudicando esses dois sistemas que são muito interligados, né? Que é o olfato e o paladar. Após, temos aí as alterações específicas do sistema, né? Então, o sistema cardiovascular, então as válvulas cardíacas sofrem uma alteração, né? Levando aí esse paciente, né? Podendo levar ele a complicações cardiopatas, né? Aumento de pressão arterial. A frequência cardíaca, em números, ela não tende a alterar, né? Porém, algumas alterações elas devem ser diferenciadas de alterações patológicas e de alterações da idade, né? Como, por exemplo, o aumento do coração. Então, o aumento do coração ele não está correlacionado à idade, é algo patológico, tá? Ainda no sistema cardiovascular, é considerado normal o aumento mínimo aí da pressão arterial para idosos acima de 65 anos. Taquicardia pós-estresse também é algo que pode persistir, e a queda do consumo de oxigênio, como visto aqui no próximo, que é o sistema respiratório, né? Que é um sistema que pode ocorrer o enfraquecimento da musculatura, como nós falamos anteriormente, né? Então, com isso, a elasticidade, a retração da caixa torácica, enfim, para todos os movimentos respiratórios, ele também pode ser alterado, né? A pressão de oxigênio ela pode diminuir devido a essa alteração, né, esse desequilíbrio aí, né, dos movimentos respiratórios, consequentemente a ventilação e perfusão, tá? Porém, como o corpo do idoso também é um corpo que está trabalhando com muito menos lentidão, com mais lentidão, onde os tecidos não estão se multiplicando, né, da mesma velocidade quando na juventude, o idoso ele não tende a se apresentar com sinais de hipoxemia, né, que é os níveis de oxigênios praticamente zero, tá? No sistema respiratório também, as movimentações das células ciliadas, né, que são aquelas os cílios que auxilia aí como uma filtragem, né, como visto aí em aula de anatomia, eles também diminuem. Então isso tende ao quê? A aumentar a produção de secreção. E considerando também que os reflexos de tossir também diminuem, então essa questão de acúmulo de secreção, ela tende a se apresentar aumentada. O sistema digestivo, nós temos aí alterações no fígado, no pâncreas, onde pode apresentar dificuldade nas fases, né, do metabolismo, né, que é a absorção, secreção e etc. E considerando que esses órgãos também têm grande importância no metabolismo de várias substâncias, dentre elas os fármacos, né? E considerando que essa fase da vida ao uso de fármacos é algo que acontece, né? O tratamento farmacológico é algo que vai ser presente na vida desse idoso e muitas das vezes uma grande quantidade de fármaco, essas substâncias elas podem permanecer no organismo desse cliente, né, desse paciente por muito mais tempo, por conta dessa alteração no funcionamento hepático, né? Então, logicamente que o médico que atende esse perfil de paciente, ele também
vai ter esse cuidado, né, nas dosagens das medicações, tá? O trânsito de alimento, né, então o metabolismo alimentar ele fica mais lento, onde ocorre aí uma probabilidade de surgir a prisão de ventre, que também é algo que pode acontecer aí na maior parte dos idosos. E sabendo que prisão de ventre pode gerar lesões por conta do esforço, o fecaloma, que é quando ocorre, né, essa prisão de ventre em tempo muito grandioso, enfim, então deve-se se atentar a essas possíveis complicações, né, como hemorroida, fecaloma, como falado aí neste momento. Sistema genital, então nas mulheres após a menopausa nós sabemos que ocorre aí a queda da produção de hormônio. Essa queda de hormônio vai trazer aí uma dificuldade maior no ato sexual, por conta, né, que pode ser doloroso por conta da lubrificação vaginal. Isso pode lesionar, pode gerar o risco de infecções pode acontecer, né? As mamas da mulher, ela vai diminuir, né, por conta aí da atrofia, da perda da massa mamária. Nos homens, devido à queda de testosterona, a ereção ela é muito mais lenta. Existe aí a evidência de aumento da próstata, né, que pode aí dificultar a drenagem da urina, ok? A capacidade de concentração e diluição da urina ela é alterada, né? Principalmente quando o idoso é submetido à privação de água, né? E se atentando também que o idoso ele tem uma dificuldade, vamos dizer assim, né? Diminui a sensibilidade de sede, então essa urina ela vai ficar cada vez mais concentrada, ok? Sistema imunológico ele é deprimido e dessa forma o idoso ele fica mais suscetível a infecções, né? E o sistema nervoso, conforme nós falamos anteriormente, né? Então as questões sensoriais, né? E o idoso acaba perdendo a sua capacidade, né, intelectual, de comportamento, principalmente se ele apresentar doenças neurológicas mediante a idade. Então, podendo ter alterações de memória, de sono, coordenação motora e controle muscular.